Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, o Brasil jamais será um país sério, decente, com os resultados que ele consegue auferir em educação. A nossa educação é caótica. Ela é medíocre e ela é um atestado da nossa incompetência geracional. O problema da educação não é de hoje, ele atravessa as décadas. Entra governo, sai governo e os resultados são pífios. São pífios porque não se entende de educação, não se busca utilizar a educação como uma ferramenta de desenvolvimento estratégico do nosso povo. A nossa educação, ela está agonizante e já faz muito tempo, muito tempo. Vejam vocês o que diz este ranking divulgado agora, recentemente. O gasto por aluno no Brasil é o terceiro pior entre 42 países. Declaração foi dada pela OCDE, a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico. O investimento por aluno na educação básica é pouco mais de um terço da média dos países desenvolvidos. E isso explica a nossa tragédia. A educação do Brasil é ruim, porque a nossa educação básica é uma tragédia. As crianças não aprendem na idade certa, elas vão passando de série em série e se constituirão, quando chegar no ensino médio, pessoas classificadas como analfabetas funcionais. São aquelas que não conseguem ler, escrever corretamente, ler com desenvoltura, interpretar texto, contextualizar conteúdos, associar autores e conteúdos, pessoas que não sabem fazer as operações básicas da matemática, analfabetos funcionais. E esse universo, você pode pensar, são poucas pessoas assim, não. 75% do universo de alunos que saem das escolas públicas são analfabetos funcionais. Então, isso é um disparate. Prefeitos, governadores e presidentes da República deveriam ser presos por conta de um resultado medíocre deste. Mas educação, como eu disse, não é algo estratégico para os políticos. Eles querem pessoas com déficit cognitivo porque são mais fáceis de serem manipulados. É o gado nosso de cada dia, tocado no pasto da política nacional, para que eles continuem aplicando toda a sorte de horror na nossa sociedade. Então, vamos lá. Os gastos públicos por aluno na educação básica, onde deveria existir foco, concentração, prioridade, no Brasil é pouco mais de um terço da realidade da média dos países ricos. O nível de investimento do país nesse quesito é o terceiro pior entre 42 países avaliados pela OCDE. O Brasil investe o equivalente a 2.981 dólares por aluno, o que leva em conta todos os investimentos públicos na educação pública, divididos pelo número de matrículas no ensino, do ensino fundamental ao médio. Além de ficar bem abaixo da média da OCDE, que é de 10.510 dólares por aluno, o Brasil só supera o México e a África do Sul neste indicador. As informações estão na nova edição de Education at a Glance, um relatório produzido pela OCDE que compara uma série de indicadores educacionais importantes. Os gastos totais do Brasil em educação básica com relação ao PIB guardam similaridade com o praticado nos países ricos, mas a comparação dos gastos por aluno revela um cenário de melhor equivalência entre os países por levar em conta as matrículas. Os valores são calculados em dólar com paridade de poder de compra. Vizinhos latino-americanos, como Argentina, Colômbia, Chile e Costa Rica, investem valores maiores no cálculo por aluno.
Na ponta superior estão Luxemburgo, com 23.577 dólares, Suíça, com 17.598 dólares, Noruega, com 15.986 dólares. Os dados são referentes ao ano de 2020 e mostram que o Brasil, após o início da pandemia de Covid-19, fez um caminho inverso ao adotado pelos países ricos que compõem a OCDE, com relação a gastos com educação. O país reduziu entre 2019 e 2020 em 10,5% o gasto público na educação, enquanto o dispêndio em outros serviços aumentou quase 9%. Na média da OCDE, a despesa em outras áreas cresceu de modo parecido, 9,5%, mas o recurso para a educação, ao contrário do Brasil, aumentou em 2,1%. Então, eu diria que educação para a gente não é prioridade. Educação é algo que pode ser comparado ao lixo aqui no nosso país. Em 2021, a OCDE já havia publicado um relatório que mostrava essa tendência, porém não trouxe esses percentuais. Entre 65% e 78% das nações elevaram o orçamento para ao menos alguma das etapas da educação básica, enquanto o Brasil ficou em um grupo minoritário que não destinou mais recursos para nenhum segmento do ensino. Os valores de investimento em educação revelam o abismo que separa o Brasil dos países que têm os melhores resultados educacionais e mostram como essa diferença pode ter sido ainda mais ampliada com a redução dos recursos exatamente no momento de maior crise educacional, disse Vitor Menezes, analista de pesquisas socioeducacionais do Instituto Unibanco. O relatório da OCDE trouxe dados preocupantes sobre a trajetória escolar dos jovens. Na comparação com outros países, o Brasil tem o sexto pior índice de jovens de 18 a 24 que não estudam e nem trabalham. Olha, essa é a nossa realidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar há alguns anos com projetos na área educacional, com investimentos privados, e nós pudemos concentrar o foco das nossas iniciativas tanto na educação básica como no ensino profissionalizante, que deveriam ser os dois focos de atenção de qualquer país sério, de qualquer país decente, coisa que o Brasil não é. Não é. Já há décadas. Não estou falando de um governo X ou Y. São sucessivos, todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Entendeu? Então, o que a gente vê é que não há essa prioridade nem do ensino técnico, nem do ensino da educação básica. A educação básica é vital para que você corrija no tempo certo, na idade certa, os problemas de aprendizagem. Então, seria inteligente concentrar esforços, investir muito mais do que se investe atualmente. Investir em gestão, investir na capacitação dos professores, que em muitas escolas públicas deixam muito a desejar, entendeu? Então, é preciso qualificar, requalificar, qualificar de novo, requalificar de novo, permanentemente os professores. A gestão escolar precisa ser profissionalizada, precisa ser desenvolvida para que o diretor possa tratar a escola como se uma empresa fosse, que devesse prestar contas à sociedade dos seus resultados. E qual é o resultado de uma escola pública? A capacidade de fazer aprender os alunos que lá estão. Isso não acontece, é um descaso total, as escolas não conseguem ajudar essas crianças a aprenderem no momento certo, muitas delas começam a evadir a escola, abandonar os estudos, outras vão avançando de série em série, ano a ano, com deficiências cognitivas irreparáveis, e serão analfabetos funcionais, aqueles condenados a viver de salário mínimo. Aqueles condenados de viver de salário mínimo, R$ 1.322. Mas por quê? Por conta das limitações de aprendizagem que teve ao longo de uma vida. Porque os programas de trainee, para quem está saindo de faculdades, de grandes empresas, estão pagando entre R$ 5.000 e R$ 6.500. Então, o salário mínimo é reservado para aqueles que tiveram problemas cognitivos de aprendizagem ao longo da sua vida estudantil. É isso. Simples de entender.
Então, é preciso revisitar isso. Uma outra coisa é essa compulsão que nós temos pelo ensino superior. Isso é uma grande bobajada. A gente precisa priorizar o ensino técnico. Ensino técnico. Assim como outros países fazem, a Alemanha, né, Japão, é preciso focar no ensino técnico. Haveria N oportunidades. Por exemplo, um nível técnico em tecnologia hoje estaria empregado, porque há demanda por esse tipo de mão de obra. Um nível técnico em agropecuária estaria empregado, porque o agronegócio está demandando pessoas com habilidades e competências. É isso. Mas falta boa vontade dos governos, falta interesse por parte dos governos. Essa é a grande verdade. Olha, vamos falar agora um pouco sobre a Oi. Vamos falar um pouco sobre a Oi. Falamos de educação, né? Vamos falar um pouco sobre a Oi. O que eu queria destacar aqui para vocês. Deixe-me ver aqui. Assunto da Oi com o TCU, AGU e Anatel. No TCU, no caso da Oi, falta aval de ministros para início do processo de a negociação com a AGU deve acontecer em paralelo a este processo do Tribunal de Contas da União. Uma das razões pelas quais o TCU ainda não admitiu formalmente o início do processo de pactuação para o consenso com a Oi é a necessidade da concordância dos demais ministros da Corte de Contas, que hoje relatam processos antigos cujos temas estão relacionados à concessão, como é o caso dos bens reversíveis, acompanhamento de metas de universalização, etc. Seriam, ao todo, 4 temas que ainda precisam do aval dos respectivos ministros relatores que estão cuidando deles, para que, então, o presidente do TCU, Bruno Dantas, possa despachar pela admissibilidade do processo de busca consensual de uma solução para a migração da Oi, da concessão para a autorização, e equacionando isso aí com as demandas que a Oi apresentou na arbitragem, ok? O parecer sobre o tema foi apresentado no último dia 25, conforme já antecipado, e a expectativa era de um despacho rápido do ministro Bruno Dantas, que acabou não acontecendo. A explicação é exatamente essa pendência de outros processos. Com relação à AGU, é que deve ser encaminhado uma ação paralela aí com a AGU, independente dos trâmites que vão acontecer com o TCU. Com relação à AGU, a Oi tem aí uma negociação, uma conversa com relação àquela dívida das multas de 7 bilhões que tem que pagar para a Anatel, que a Oi quer. A Oi quer ter saldo positivo na migração da concessão para o regime de autorização, e esse saldo positivo ser utilizado para quitar essa multa de 7 bilhões. Este é o mundo perfeito sonhado pelo presidente Rodrigo Abreu. Será possível? Não sabemos. Um outro assunto, ainda para finalizar, é aquela questão da sucata dos fios de cobre. Esse é um outro ponto de atenção com relação à recuperação judicial da Oi. A empresa RK Partners deu entrada na justiça, incomodada com a decisão que tinha sido dada para que a Oi pudesse fechar uma negociação com a Vital com relação aos fios de cobre. Segundo se apurou, a Oi teria respondido ao juiz, argumentando em essência que o acordo com a Vital é vantajoso, porque a empresa permite um desconto substancial superior a 2 bilhões de reais das dívidas existentes. Se não fosse isso, a Oi muito provavelmente teria optado por vender diretamente sua sucata ao mercado sem intermediários, seja a Vital ou a RK Partners, disse a área jurídica que atende à empresa. Então, temos aí essas informações que são importantes para que a gente mantenha-se atualizado com relação a essa nossa querida novela sobre a Oi. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus.
assinem a seleção de empresas e até a próxima. Tchau.